Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente falar sobre os principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Entre esses assuntos aí, o compromisso importantíssimo do Vasco frente à equipe do Audax, com transmissão da Band hoje, a partir das 21 horas, e a gente vai falar bastante aqui sobre a situação de reforços. E coloquem atenção aí, o Vasco próximo de acertar com um goleiro para fazer sombra ao Ivan. Vamos falar aqui sobre a situação do Gabriel Menino, o Vasco aí que vai fazer uma nova proposta. A gente vai falar aqui os valores para vocês. Em que pé que está a situação do Manuel Capasso? A gente já tem aí um plano B. Vamos falar aqui sobre a situação do Leonaldi e do Heinz. Iremos abordar aqui o assunto do camisa 10, que já teria data para poder chegar aqui no Vasco da Gama. E que papo foi esse ontem de Marinho, que o Jorge Nicola falou ontem? Marinho do Flamengo. Bom, tem muitos assuntos aqui. Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Sem maquiagem e sem sacanagem, vamos começar aqui o nosso vídeo. Bom, é o seguinte, hoje o Vasco da Gama enfrenta a equipe do Audax. Partida acontecerá às 21 horas e 10 minutos, com transmissão da Band e da Band News. O jogo é referente à segunda rodada da Taça Guanabara. Acontece lá na Ilha do Governador, no estádio Luso Brasileiro. O Vasco vai com uma equipe alternativa. A principal, como vocês sabem, está lá nos Estados Unidos, perdeu o jogo lá na estreia da Florida Tour por 3-0 para a equipe do River Plate, e o Vasco lá só joga só dia 21 contra o Inter Miami. O Audax vem empolgadão aí, já fez 2 clássicos nesse campeonato carioca, perdeu para o Flamengo por 1-0, mas conseguiu aí se redimir vencendo o Botafogo na última rodada por 1-0. Vasco da Gama, o time alternativo será Raus, Rodrigo, Pimentel, Zé Vitor e Paulo Vitor, Galarza, Matheus Barbosa e Marlon Santos, Paixão, Eric e Zé Santos. O técnico é o Emílio Faro. Bom, sobre a situação aqui envolvendo reforços. O Vasco, vamos começar aqui pelo goleiro. O Vasco está muito próximo de anunciar o goleiro que vai ser sombra aí do Ivan. Houveram aí novidades aí com relação a goleiro. O Vasco da Gama está trazendo o Léo Jardim. Houve um avanço aí nas negociações com o Lille da França. O jogador chegaria no Vasco da Gama de graça e com o valor fixado aí, caso agrade o clube vascaíno. Situação aqui falando sobre a lateral, né? Coringa aí. O Vasco fez uma proposta, uma nova proposta aí, a Leila, ao Palmeiras, pelo Gabriel Menino, certo? A proposta chegou na casa de 4 milhões de euros, segundo o Jorge Nicola. O Vasco disse que vai aumentar essa proposta aí. Essa proposta pode chegar a 5 milhões e meio a 6 milhões aí de euros pelo Gabriel Menino,
que é um lateral que joga também de volante, que pode jogar também como ponta. É um jogador que é polivalente. A Leila está pedindo aí cerca de 50 milhões de reais para liberar o jogador. Bom, seguinte, a gente vai aqui para a zaga agora, porque é o seguinte, o Vasco da Gama não desistiu, tenta aí de todas as formas convencer o Tucumã nessa novela chamada Manuel Capasso. O Vasco está tentando aí chegar ao meio termo, já que o Tucumã não aceitou fazer em 6 vezes. O Vasco tenta fazer uma redução aí com relação às parcelas aí, para ver se a gente chega no meio termo. Nem 2 parcelas, igual exige o Tucumã, nem 6 igual que é o Vasco. Bom, e sobre essa situação, o Vasco já tem um plano B que se chama Lucas Merola. O Vasco aguarda o desfecho aí dessa negociação para poder tratar aí com o Lucas Merola. Eu acho que o Vasco tinha que trazer mais 2 zagueiros. Você pode deixar aí nos comentários. A situação aí envolvendo o jogador Léo Naldi, tá? Informação que saiu lá no Correio de Campinas. Parabéns aí, um belíssimo jornal aí que traz as notícias aí, tanto da Ponte Preta quanto do Guarani. Informação, certo? O jogador quer vestir a camisa do Vasco da Gama. O Botafogo está tentando atravessar. O Vasco da Gama aí pode subir a proposta, mas quer fazer o parcelamento aí junto à Ponte Preta. Ponte Preta não quer parcelar 500 mil dólares aí, e se for para parcelar, a Ponte Preta exige mais dinheiro aí pelo Léo Naldi. Situação do Santiago Reis, o Vasco não desistiu aí do atleta. O Vasco está dando uma certa preferência ao Leonaldi para não preencher todas aquelas vagas que existem aí de atletas estrangeiros nessa primeira janela aí. Bom, o seguinte, a gente vai falar aqui sobre o camisa 10. E ontem o Jorge Nicola até fez uma brincadeira sobre essa situação, porque já teria data para poder chegar esse camisa 10 no Vasco da Gama, segundo o Zé Comé. Então vamos colocar aqui. Nicola, você tem alguma ideia de quem vai ser o camisa 10 do Vasco, o Cauã Hill? Cauã, eu até estava escutando que o Zé Comé, que virou o informante dos torcedores do Vasco, está cravando que até a volta do clube da viagem lá dos Estados Unidos, o 10 será anunciado, né? Eu não tenho nenhuma notícia tão quente assim de avanço, tá? Um oferecimento. Então é o seguinte, galera. Segundo aqui a informação, o Vasco já tem data para poder simplesmente fazer o anúncio aí do camisa 10, né? Esse camisa 10 aí que vai pagar o aeroporto aí, 150 mil aí sócios torcedores, dizem que o time voltando dos Estados Unidos, a gente já vai ter o anúncio do camisa 10. Vamos aguardar. Muito se falando aí de vários nomes aí, e eu espero aí que não seja nome aí que Matheus Pereira, né, que está sendo especulado aí no Vasco, Emanuel Reynoso, tem que ser um bonitão, né, para poder pagar aeroporto, e esses nomes aí não são. E para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, a gente vai falar sobre essa situação aí do Marinho no Vasco da Gama. Isso mesmo. Porque ontem surgiu uma informação também lá do Jorge Nicola sobre essa situação de Marinho podendo jogar no Vasco da Gama. Então vamos colocar aqui para que vocês possam fazer a análise de vocês. Vamos lá. Tá? O Rafael Marques, qual a possibilidade de o Marinho jogar no Vasco? Rafael, tem uma questão que envolve o Marinho. O Marinho foi sondado por alguns clubes brasileiros na virada do ano. Era um cara super importante no Santos, foi para o Flamengo, perdeu espaço, e a tendência é que jogue ainda menos em 2023. Só que o Marinho, para todas as consultas, disse a mesma coisa. Olha, quero jogar no Flamengo. É o sonho
de meu sonho de infância, estou jogando no meu time do coração e não estou afim de sair do Flamengo. Eu até te diria que o Flamengo toparia, gostaria de negociá-lo, mas não é muita vontade do Marinho, tá? Então, eu acho que ele cumpre esse último ano de contrato no Flamengo. Imaginá-lo trocando o Flamengo pelo Vasco, logo o rival, saindo do clube do coração dele, não me parece algo muito plausível, tá? Até porque o Marinho gosta de jogar pelo lado direito, onde o Vasco já tem Luca Orellano. Então, essa informação aí sobre o Marinho que surgiu ontem, que estava todo mundo me perguntando. O Jorge Nicola esclareceu o nome do Marinho, que foi ventilado no começo da janela aqui no Vasco da Gama, inclusive que é um empresário dele, é o Bismarck, lá do Alô Turno. Bom, o que vocês acharam aí dos reforços do Vasco da Gama, o Vasco indo aí no mercado para poder brigar? O seu Paulo Brax está meio enrolado? Está demorando? Deixa aí nos comentários. Agradeço aí pela sua atenção, tá? Muito obrigado aí de coração. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!